Então, pessoal, nós que somos bombeiros civis, né, tínhamos que estar atento para esse produto, que é um produto para desengasgo, né? Ela tem uma máscara, né, uma máscara de resgate, uma pocket, e tem um botãozinho que se aperta e esse mecanismo aqui, ele puxa, né, o objeto que está dentro da garganta da criança. Eu tenho uma dica aqui. Quando a minha sobrinha, ela era pequena, ela se engasgou com um catarro seco, né? E a gente sabe que quando você tem um plano de saúde que é da própria empresa que você trabalha, não é um plano de saúde que dá acesso a vários hospitais, acontece de a gente não se sentir seguro com esses planos de saúde, né? Porque você começar a gastar muito no plano de saúde de lugar único, né? Você tem uma série de problemas, série de recusas. Quando você tem um plano assim, a 1000, Unimed, que você pode usar em qualquer lugar, aí eles fazem exame até não querer. Então, num desses, a criança foi examinada, foi mandada para casa, como se estivesse boa, né? Alguns médicos não recomendam nebulização. Eu não sei que loucura é essa, né? Falam que nebulização com soro faz mal, que tem que ser com medicamento e tal. Sempre usamos nebulizador para poder a criança não ficar com aquele catarro grosso, né? Aquele catarro denso. Mas algumas pessoas acham que falam que fazem mal, né? Que faz mal. Só que aí a criança com catarro seco, o que acontece? Ela se engasga. E foi o que aconteceu com a minha sobrinha. Eu não era bombeiro civil na época. Como que eu salvei ela? Assoprando no nariz e a boca e puxando, soprando e puxando, exatamente o que esse equipamento fez. Esse equipamento só que ele puxa, né? E no caso aqui foi um engasgo com alguma coisa, uma bala, né? Alguma coisa que a criança botou na boca. Inclusive, hoje nós temos muitas coisas que podem ser pior, mais grave, como os fones de ouvido Bluetooth. Eles têm baterias de íons de lítio, que são materiais pirofóricos que queimam em alta temperatura. Se uma criança morder um fone desse, ela- a combustão é instantânea, né? Em contato com o ar, aquele material ele pega fogo. Imagine esse material no estômago da pessoa. E aí tem gente receitando aí quando acontece da criança engolir alguma coisa, uma pilha, baterias, essas baterias de computador, de aparelho de pressão, né? Aquela 2035, 2080. Diz que é bom comer um pouco de mel e nunca dar água. Isso aí tem que ser estudado, tá? O médico estava recomendando isso. Mas como o bombeiro civil não pode receitar medicamento nem fazer procedimento invasivo, né? Então a gente só vai tendo isso como entendimento. Então, a máscara, quando você faz a ventilação, você não consegue fazer uma sucção. Então, deveria existir uma máscara que você conseguisse fazer uma sucção sem que aquele elemento viesse na sua boca, né? De repente, até a utilidade do ambu, você apertava o ambu, né? E ali, depois tu botava ele para puxar, que talvez conseguisse. Eu acho que eu não teria pressão suficiente. Mas se existisse uma máscara que você conseguisse fazer a sucção sem que esse elemento viesse, engasgasse o socorrista, seria viável ter isso, até porque o que, que acontece? Essas máscaras elas fazem parte da composição do bornal do bombeiro civil. Ele tem isso no seu kit. Já esse mecanismo aqui ficaria ruim de guardar no kit. Ele é muito grande, a não ser que fizesse um equipamento mais portátil, né? Ou com alguma coisa que fizesse uma sucção mais portátil, né? Então esse equipamento o essencial que tivesse em todas as escolas, em algum lugar, né? Que ficasse ali guardadinho, bem guardado, porque as pessoas vão furtar isso, né? Então teria que ter uma espécie de alarme, algum lugar que fosse como se guardasse o DEA, né? O desfibrilador externo automático. Um lugar que as pessoas pudessem ver que tem ali e soubesse para onde correr, porque o engasgo nesse país tem matado muitas crianças. As crianças estão engasgando com uva, né? Antigamente a gente engasgava com bala soft. Depois fizeram a bala com um buraco no meio já para não ter isso. Pessoa engasga com uva. Outra questão que não pode deixar as crianças com palito de churrasco. A criança cai, aquele palito entra na garganta da criança, né? Esses dias eu vi um vídeo sobre isso.
esses palitinhos de sushi. Isso tem que tomar muito cuidado. A criança está andando com aquilo, palito de maçã do amor. A criança termina de comer o negócio, cai com aquilo, se machuca feio, fura o olho. Então, tem certas coisas que a gente tem que ter um máximo de cuidado com essas crianças, né? A questão da uva, que é uma coisa comum, né? Eu acho que antigamente a gente comia menos uva porque era mais caro. Agora, com muitas plantações, muitos tipos de uva, né? Até modificadas geneticamente, uvas sem caroço e tal, muita gente tem acesso à uva. Então, se vai dar uva para criança, dá picadinho, menorzinho, né? Um pedaço menor para a criança não se engasgar. Então, muitas crianças estão se engasgando com uva, né? E a gente não tem ali um equipamento que possa desengasgar, a não ser as manobras. No caso de bebezinho, tapotagem, o maiorzinho um pouquinho, você pode fazer a Heimlich, né? O adulto também manobra de Heimlich, né? Puxando ali em forma de J acima do umbigo, você faz aquela puxada em forma de J, né? Com a mão fechada. Tem os procedimentos ali, se baseia do umbigo para cima e você puxa, né? Agora, o procedimento, e quando não dá certo? Todos os procedimentos que você vê na internet, ataque epilético, a pessoa pode morrer numa convulsão. Ataque epilético, a pessoa está tendo um ataque, aquele ataque ele vai ter um tempo, ele vai acabar. Quando ele acabar, lateralizar a vítima para poder a saliva descer. Mas enquanto ele está tendo um ataque, você afasta os objetos que possam machucar a vítima, coloca algo confortável debaixo da cabeça, jamais segure o corpo, principalmente a cabeça, jamais você pode tentar imobilizar a vítima, jamais. Porque ela está ela tá em um movimento involuntário causado pelo seu sistema nervoso. Então ela não está raciocinando o que está fazendo, o próprio corpo dela está tendo aquele ataque. E ali você pode, se não tiver nada para você acolchoar a cabeça da vítima para ela não bater no chão, você abre as suas mãos e usa a palma da mão aberta, né? Só para amortecer, jamais segure a cabeça, a palma da mão aberta, para que ela não bata com a cabeça no chão. Isso eu não vejo ninguém ensinando. Mas em qualquer procedimento, quando se tem a gravidade, eles não ensinam. E eu tenho reclamado sobre isso em vários vídeos na internet. Chegou o ataque epilético, a pessoa entrou em parada cardiorrespiratória, avaliou, o ventre da pessoa não está subindo e descendo como de uma respiração normal. Você está observando que ela não respira. Ataque epilético, engasgo, você está percebendo que a pessoa desfaleceu. Muda-se o protocolo para PCR, parada cardiorrespiratória, compressões torácicas no meio do peito aqui, né? Aí você vai ter que estudar um pouquinho, mão reta, tempo, né, profundidade, quantidade. 100 a 120 por minuto é frequência, não é que você vai fazer 100 a 120. Você vai estar nessa frequência ininterruptamente, né? No caso de 2 socorristas, 30 por 2 ventilações. No caso de um socorrista, mantém-se ali o ritmo, né? Para leigos, pessoas que não sabem fazer a manobra, mas conseguem ajudar. Primeira coisa, SAMU. Liga para o SAMU. O que acontece muito no nosso país é a falta de entendimento de tudo, de tudo. Inclusive, essa questão do engasgo, por conta dessa questão que existe a Lei Lucas. E a Lei Lucas foi uma criança que se engasgou na escola, que se eu não me engano com um hambúrguer, né, e morreu porque os professores não tinham conhecimento básico de suporte básico de vida, né? Então, esse aparelhinho de desengasgo tinha que existir nas escolas. Tinha que existir nas escolas. A criança está lá brincando. Quantas crianças caem e batem de cabeça no chão? Qual é o procedimento? Uma vítima traumática não pode sair recolhendo a criança de qualquer forma. Você tem que ter cuidado com a cervical, você tem que ter cuidados com as lesões de uma queda. Então, vítima traumática, procedimento diferente. Vítima clínica, a pessoa convulsionou, não suportou as convulsões, parou de respirar, procedimento, protocolo mudado, parada cardiorrespiratória, compressões torácicas. No caso de afogamento, você tem as 5 ventilações de resgate, né, antes de fazer a RCP. E eu acredito até que essas 5 ventilações de resgate poderia ser utilizada em caso de engasgo também. O problema é que a vítima engasgada, você vai fazer a RCP, se ela reanima, ela continua engasgada, né?
Esse é o problema. Você tem que avaliar, alguém pode tentar avaliar para ver se dá para retirar, porque a vítima já está engasgada. Então, se nada que você fizer vai piorar, né? A não ser que você faça alguma coisa louca, mas tentar pincelar ali e retirar o objeto não vai piorar, né? Eu acho até que poderia insistir um pouco mais nas manobras ainda, mesmo que a pessoa esteja desmaiada, tentar ainda um pouquinho mais antes do RCP, né, antes de começar as animações, mas tudo isso tem que ser conversado. Então, vítima traumática caiu, não sai recolhendo a pessoa do chão. Tem que ter o controle de cervical. E o controle de cervical é você manter a cabeça da pessoa imóvel, principalmente para movimentos laterais, que são os piores, que são os que causam mais lesão. O movimento, tanto que quando vão tirar o capacete, o movimento é puxando para cima, nunca é lateralizando, tirando o capacete, né? Quando, no caso, você, o socorrista ali de rua, não vai fazer isso, ou o bombeiro civil não vai tirar esse capacete. No máximo, você vai aumentar, tirar a viseira, né? Subir a viseira para a pessoa poder respirar melhor e manter. O próprio capacete já vai fazer o controle ali. Qualquer emergência grave, SAMU. Por quê? Vítima traumática, ela tem uma lesão na cervical. O SAMU vai vincular cervical, prancha de resgate, fazer toda a movimentação com equipe, né? Se não adianta você ter a prancha, você ter uma pessoa ou duas, não dá para fazer rolamento. Então, tem que ter a quantidade de pessoas adequada para fazer aquele rolamento, para botar a pessoa em segurança, para levar em segurança. Por quê? Porque a cervical dela vai ser avaliada no hospital, onde tem o TI, onde tem todo, não só o suporte básico de vida, mas toda a rede especializada. Então, se a pessoa naquela lesão foi grave, tem todo o suporte para manter essa pessoa viva, mesmo com aquela lesão, se fizer um movimento errado. Agora, você recolher a pessoa, ainda mais se a pessoa bateu e está sangrando, que o controle de sangramento vai ser feito primeiro, né? Tu controlar a hemorragia. Você recolher a pessoa, e às vezes recolhe, leva para casa, deixa dormir, não leva para o hospital para avaliar. E aí, minha filha, você tá. Olha como é que você tá cuidando. Às vezes, cara, às vezes as pessoas morrem ou sofrem lesões graves por descuido, por imprudência, por falta de tudo isso daí, cara. Então, graças a Deus, a internet está se tornando uma atmosfera de prevenção, né? De prevenção. Esse equipamento, a gente tem que falar mais desse equipamento, cara. Ele tem que ter nas edificações, ele tem que ter nos condomínios, porque um equipamento desse de rapidamente você vindo com ele, ou a ideia que eu dei, uma máscara, uma pocket máscara, é, uma máscara RCP para você poder fazer essa sucção desse material, seria uma coisa muito melhor, né? Que você estaria ali com ela ali no seu bornal. Mas de qualquer forma, ter esse equipamento para pessoas leigas é muito bom em casa, né? Outra questão, nós estamos vivendo na era da tecnologia, tudo na nossa casa é risco iminente. Fones de ouvido, todos eles têm bateria de lítio. Existe uma substância que ela até tem lítio, né, que eu esqueci o nome, que ela tem condições energéticas que podem ser usadas como bateria de lítio, mas que ela não é um material pirofórico, não queima em alta temperatura e também não tem combustão instantânea. Seria excelente para usar nas baterias se ela tiver a mesma condição energética do íon de lítio. Apesar dela ter íons de lítio, ela não é uma bateria de lítio, não é um material lítio, um metal que é propriamente lítio. Mas ela não é um material pirofórico como lítio, nem tem combustão instantânea como lítio. Esses carros elétricos são um problema sério, eu estou falando isso. E em edificações de gás encanado, isso vai dar ruim. Gás GNV, tipo de NGNV, que é o gás da instalação aí dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, né? Temos até que instala bujão de gás no lugar daquilo ali, mas funciona, né? Não sei como é que fazem para tomar banho, mas dizem que funciona. Mas esses carros elétricos, eles são um problema sério. Motos elétricas são um problema sério. Né? Primeira coisa, isolar todos os outros veículos que estiver próximo. Jamais jogar água. Só o bombeiro vai ter condição de jogar água à distância, com equipamento todo adequado. Por quê? Porque aquilo causa explosão. É um material pirofórico, queima em alta temperatura, como a roda de magnésio do carro, que explode aquilo, né? Então tem mantas térmicas e tal, né?
Às vezes tu vê o cara lá, esse dia estavam criticando o bombeiro que estava jogando água na rede elétrica. Aquilo se chama jato intermitente. Eu acho até que tem uns jatos intermitentes que eu vejo que o cara é meio descuidado ali, né? Mas ele tá com todo o equipamento ali de proteção, mas o jato intermitente é uma coisa que teria que ser raramente utilizado, cara. Porque a eletricidade, a água, ela não conduz eletricidade. O que conduz eletricidade é o minério que tem na água. Tanto que é o sal, né, todos os materiais, os minerais. A água demineralizada poderia ser uma opção, né? Mas ali poderia ter um cilindro de CO2 maior, talvez, né? Não sei se, não sei se suportaria. Né? Agora, incêndios em transformadores é gravíssimo. Aquilo tem não sei se são todos, mas tem uns que tem um óleo quentíssimo que vai sair eletrizante dali. Qualquer situação, ainda mais de chuva, não saia de casa, cara. Cai uma rede elétrica, tá todo mundo lascado, meu. Um transformador desse estoura no momento que a rua tá molhada, isso é terrível, né? Procedimento de saída de veículos. Tem que ser ensinado mais isso, cara. Ano retrasado morreu um cara que ele se desesperou e saiu do carro. Caiu o poste perto do seu carro. Pode não estar nem um fio perto do teu carro, mas está a uns 5, 10 metros do seu veículo, mesmo que esteja um pouquinho mais. Imediatamente não toque em nada metálico. Ligue para o bombeiro, pegue o seu celular, ligue para o bombeiro, espere a chegada do corpo de bombeiro. Caso o seu veículo venha a encher de fumaça ou pegar fogo, o combustível está espalhado, tu vê que vai pegar fogo, como é que você vai sair desse veículo? Os dois pés no chão, juntinhos, arrastando-se pouquinho, não passando do calcanhar. Eu até fiz uma crítica ao vídeo do bombeiro, que no vídeo dele manda saltar do veículo, dar um pulo. Irmão, se já é difícil você orientar a sua família para fazer um procedimento desse, que é o mais simples, você tem um outro de pular com um pé só, desse que é de arrastar o pé, que você não pode elevar um pé e botar o pé no chão de novo, que aí você abre o arco voltaico, fecha e toma ali uma descarga elétrica. Se tirar um dos pés no chão, você vai ter que ir dando pulinho com um pé só para sair 10, 20 metros do arco voltaico, que é aquela energia invisível que está ao redor do carro. Então, o carro não está pegando fogo, não tem risco, não se desespere. Ligue para o corpo de bombeiro, vai vir com a Light, né? Com a empresa operadora lá do seu estado, a ANEEL, sei lá. E aí ele vai desligar a energia, você vai ser salvo. Nunca saia do carro assim, igual um doido, desesperado, que você vai morrer eletrocutado e vai morrer na frente dos seus filhos, da sua família. Vai ser uma coisa terrível. Tem gente que já entende disso, fica distante do carro falando para a pessoa não descer. Foi como aconteceu nesse vídeo. Então a orientação te deixa seguro. Estou dentro do carro, estou em segurança, me mantenho aqui. Ligo para 193, chamo o corpo de bombeiro, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai ensinando na internet que é bom. Chegou no carro, tu olhou, tem uma rosa lá lá onde você vai abrir o carro. Olhou aquela rosa, finge que o carro nem é teu. Retorna para dentro do estabelecimento, procura a segurança do local, pede para a segurança te proteger, ligue para a polícia e a polícia vai vir e vai descobrir que tem um miliante ali esperando você cheirar aquela rosa. Olha que rosinha bonita. Quando você desmaia, a pessoa te sequestra, faz o que quer com você. Então, todos esses procedimentos, tudo que é ensinado na internet, tem beneficiado as pessoas. A gente tem que ter esse entendimento e repassar isso, né? Agora, na situação da Lei Lucas, de fato, as escolas estão preparando seus professores? Você tem inúmeros bombeiros civis, instrutores, né? Bombeiros civis estão aí, ó, desempregados, né? Coloca essas pessoas, pagam a diária para eles darem aula na escola de vocês, pega incentivo do governo, pagam a diária, chame um bombeiro civil que tenha um conhecimento bom, que ele vai dar um monte de instruções boas que vão servir muito para a vida de vocês. Use essa galera no trabalho, né? Porque eles estão aí para poder dar esse suporte, né?
É o bombeiro civil fazendo esse tipo de trabalho nas edificações, é o bombeiro civil no aeródromo, é o bombeiro civil nas indústrias, é o técnico de enfermagem, que às vezes também é bombeiro civil, mas é técnico de enfermagem que vem no SAMU, que vai dar esse suporte. São os prevencionistas, que às vezes são desvalorizados, porque não são militar, né? São desvalorizados. Não vamos valorizar, vamos valorizar essas categorias. Essa galera, os guardiões de piscina, que também é do mesmo sindicato dos bombeiros civis, e maqueiros esportistas são do mesmo sindicato. Vamos valorizar essa categoria, o guardião de piscina que está lá atento quando seu filho lá se afoga, pulou de mau jeito na piscina. Então, são categorias que são tão importantes, né? Que podem estar aí instruindo nas escolas, indo, né? Sendo convidado, ganhando o seu dinheirinho. Uma diária, cara. Vamos supor, R$ 200, você paga ali umas 5, 6 horas de aula, que os seus alunos vão sair cheios do conhecimento, que os professores, as igrejas vão sair cheias do conhecimento, né? Porque paga um pouquinho aí pra gente trabalhar 12 horas, R$ 120, R$ 140, não dão alimentação nem passagem. Às vezes você consegue alimentação, hidratação, mas eu sei que nas prefeituras tem incentivos, e usem esses incentivos financeiros para poder ajudar esses trabalhadores, que eles vão ajudar também com conhecimento. Aí se faz palestra, a gente traz vídeos de exemplo, tem exemplos de elevadores, problemas de elevadores. Cara, criança não pode andar em elevador sozinha, criança menor de 12 anos, menor de, acho que é de, acho que é de 12 anos para baixo, ou de 9 anos para, de 10 anos para baixo, ou 12 anos para baixo. Não pode, é lei municipal, não pode. A criança não tem condições de entender procedimentos, né, de como funciona a segurança. Adultos muitas vezes não sabem, entende? Então, criança faz bagunça, criança faz arte, pula no elevador, causa um problema grave. Criança já pegou a criança fazendo xixi no painel do elevador. Criança, ainda mais esses elevadores antigos de locais como Copacabana, esses lugares. Esse elevador da década de 50, que na verdade tinha que trocar toda a estrutura, não adianta fazer manutenção em uma lata velha, tinha que trocar todas as estruturas, tem porta pantográfica ainda hoje, que aquilo causou muitos acidentes. Você tem uma série de problemas, cara, que pessoas perdem a vida ou perdem membros, né? Quando não perde a vida, perdem membros. Famílias sofrem por quê? Porque ninguém fiscaliza, porque ninguém fala a respeito, porque ninguém dá orientação. E se dá orientação, o povo é descuidado. O que tem é uns pais relaxados que deixam os seus filhos andarem sozinhos, né? Que põe o filho de 11 para levar o de 7 para creche. Não bote a responsabilidade de uma criança para cuidar de outra criança, cara. Seja como a Bíblia fala, prudente como a serpente, não demole, não seja astuto. O mundo não está de brincadeira. Existem pessoas ruins, às vezes na tua família tem gente ruim. Às vezes dos teus vizinhos tem gente que te odeia, que vai fazer uma maldade, tem gente que tem inveja, vai fazer uma maldade com você ou com seus filhos. Não pode fazer com você, faz com seus filhos. Não aceite coisa de estranho. Observe, não oriente seu filho a não aceitar coisa dos outros, né? Então, geralmente tem gente que às vezes quer dar as coisas aos outros, pede autorização do pai. Paizinho, posso dar essa balinha aqui? Primeiro quero saber quem é você. Meu filho precisa de bala, não. Se ele quiser bala, eu mesmo compro. A proteção máxima dos filhos. Nesse ponto, os americanos têm um certo zelo pela família, que aqui no Brasil tem que começar a ter, porque aqui no Brasil, irmão, as pessoas vêm rindo, vêm, né? Filhinho bonito, quer passar a mão no filho dos outros. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Eu já olho logo, eu já olho logo de ponta de olho. Vem tocar nos meus netos, vem encostar a mão, vem beijar. Ô, peraí, você não faz parte da família aqui, irmão? Não te conheço, sei lá de onde você vem com esse bafo. Não sei de que inferno vem esse bafo maldito de enxofre que você tem. Vem com esse bafo de Covid pra cima da minha família. Sai fora. A gente tem que dar um chega pra lá. Tem coisas que a pessoa brincar, a pessoa sorrir, a pessoa fazer gracinha pra criança, assim, brincar. Beleza. Agora vem agarrando a criança, puxando a bochecha, querendo beijar, dá beijinho em vovó e vovó, caramba. Vovó é a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, pô. Eu já não dou confiança logo. Dá licença, pelo amor de Deus, vai caçar uma louça para lavar, entende? Porque a gente tem que ter certos cuidados, proteção, ser prudente, tá?
Não é também a gente não vai ser chato, assim, mas tem circunstâncias, cada circunstância a gente tem que saber avaliar, né? Vem a Cuca lá do sítio do Pica-Pau Amarelo para encher o saco da nossa família, né? Então, pessoal, já falei demais.